esse é o resumo semanal de Alma Gêmea, gente. Essa semana a novela está imperdível. E se você gosta da novela, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clica no joinha, que é super importante. Vamos ao vídeo. Segunda-feira, Rafael se emociona com a foto da Luna que a Cristina lhe deu. Mais tarde, Cristina está conversando com a Débora e diz que teve vontade de atirar a foto da Luna na cara do Rafael, mas que teve que se controlar, enquanto Hélio fica chateado com a insistência da Ofélia e da Divina para que ele não namore mais com a Sabina. E a Serena diz que ainda ama o Rafael, mas que tem medo de suas promessas. Enquanto Agnes não acredita que Cristina tenha mudado, como afirma Adelaide. Já o Ciro tenta acalmá-la com um beijo, mas ela insiste que só o quer como amigo. Enquanto Olívia e Vitório anunciam que fizeram as pazes, mas logo em seguida brigam de novo. Enquanto Abílio aconselha Olívia se vestir discretamente na audiência. Raul garante ao Bernardo que tomará providências contra as formigas perigosas no roseiral. Já Ofélia faz insinuações sobre a reputação da Kátia e a Ritinha, tadinha, chora. E a Kátia conta para Mirna que nunca se interessou por casamento, enquanto Dalila pede que Divina avise a Cristina para ir conversar com ela. Cristina afirma para Débora que não quer mais ganhar o amor do Rafael, mas sim destruí-lo. Eduardo resolve ficar com Alexandra até ela adormecer. E Serena encontra José Aristides no roseiral, mas afirma que veio apenas para falar com Rafael. Débora insinua que Zulmira e Eurico estão velhos demais para o trabalho e sugere que eles sejam demitidos. Rafael não admite isso, enquanto Raul veste-se formalmente para a audiência. Olívia exagera na produção. Parece que vai a uma festa, enquanto José Aristides confessa para o Terê que nunca esqueceu a Serena. Rafael diz para Serena que a Cristina está mais calma e que tem esperanças em se separar. Serena pergunta se o Rafael se deixou enganar pela Cristina de novo, enquanto o juiz reclama do atraso do Raul e diz que a Olívia é distraída com as suas responsabilidades. E a audiência começa com um comentário do Raul sobre o decote da Olívia. Olívia começa a falar besteiras na frente do juiz e confessa, inclusive, a troca de beijos com Vitório na frente dos filhos. Felipe vem dar apoio a Mirella, mas o Gumercindo arruma maior confusão. Os dois acabam brigando feio no meio da rua. E a Olívia abandona a audiência para ver a briga, enquanto Raul sorri satisfeito com a confusão. Já a Serena garante ao Rafael que a Cristina não mudou, pois sempre quis a vida da Luna. E ela se lembra de quando a Cristina cobiçou as joias da Luna e sente um arrepio inexplicável. Rafael se arrepende por não compartilhar das suas esperanças com a Serena. Serena diz para o Rafael que está farta de promessas e avisa que não vai esperar a vida toda por ele. E a Débora aconselha a Cristina a colocar as rosas na frente do retrato da Luna. Cristina corta uma rosa branca e vê o caule escorrer sangue. Cristina grita bem na hora. O Guto aparece rindo da cara da Cristina. Terça-feira. Cristina grita desesperadamente. Ivan corre para acudi-la, mas não vê o sangue na rosa e nem o Guto. Débora flagra
a Cristina agarrada no Ivan e dá uma bronca nos dois dentro da estufa. Ivan fica furioso, mas Cristina o controla, enquanto Olivia tenta apartar a briga do Felipe e do Gumercindo e diz mais bobagens na frente do juiz, e o juiz suspende a audiência por tantos escândalos, enquanto Dalila diz que não merece o Roberval. E a Débora garante a Cristina que ela estava vendo coisas, que o Guto morreu. Cristina afirma que era tudo muito real. E o José Aristides pergunta para Serena se ela acha que deve ir embora dali, já que o seu amor pelo Rafael está acabando ou nunca dará certo. Vitório conta que a audiência foi um fracasso, enquanto o Raul comemora o vexame da Olivia e ainda repara nas pernas da Terezinha. E o Crispim se aproxima da Kátia e a beija, enquanto o Rafael vê uma rosa branca cortada e pergunta quem a cortou. Já a Divina diz para Cristina que a Dalila precisa falar com ela. Cristina só decide ir quando a Divina comenta que a Agnes esteve procurando a Dalila. Já o Eurico diz ao Rafael que jamais cortaria uma rosa branca, mas conta que a Cristina esteve na estufa e gritou. Rafael, furioso, pergunta para Débora qual foi o motivo do grito da Cristina na estufa, enquanto a Dalila fala para a Cristina que a Agnes lhe ofereceu dinheiro para ela desmascarar a Cristina. Dalila pede mais dinheiro para ficar calada. E a Serena diz para o José Aristides que não está preparada para ir embora ainda. E o José Aristides garante a Serena que vai esperar por ela. E o Terê confessa que sonha escrever um livro, enquanto Débora explica para o Rafael que a Cristina cortou a rosa branca para dar para ele e gritou porque machucou a mão. Rafael fica confuso, mas se entrega às suas recordações, enquanto Felipe ouve os conselhos do Rafael e decide lutar pela Mirella. Cristina garante a Dalila que lhe dará dinheiro, enquanto Rafael lamenta não ter lutado pela Serena. Felipe aconselha o Rafael a não cumprir a promessa que fez a Cristina de dar um filho a ela. E o Rafael se pergunta se está mentindo ou até onde a Cristina poderia chegar. Quarta-feira, Cristina avisa a Dalila que vai destruí-la, caso ela abra o bico. Enquanto Olivia, arrasada com a audiência, cogita a hipótese de se afastar do Vitório, mas se arrepende. Kátia repreende o Crispim por tê-la beijado, enquanto Eduardo comenta com Alexandra que precisa de uma prova contra Cristina. Alexandra ouve uma voz mandando ela conversar com a Cristina, enquanto Ivan ameaça dar uma surra no Hélio. E o técnico diz para o Raul que as amostras indicam que há presença de ferro nos terrenos do Roseiral. E por isso o interesse do dono da empresa é maior ainda, enquanto Abílio avisa o Vitório que a Olivia talvez tenha que aceitar o Raul de volta para não ficar sem nada e sem os filhos. Vitório garante que abrirá a mão da Olivia se for preciso, para ela não perder a guarda dos filhos. Débora aplica uma tortura mental na Zulmira e no Eurico de novo, gente, ela é muito cruel, como sempre. E a Alexandra avisa Cristina que ela enlouquecerá se não parar de mentir tanto. Cristina fica apavorada quando Alexandra fala que a rosa branca sangrou. Eduardo pede que Cristina diga a verdade sobre a falsa gravidez ao Rafael. Serena ouve tudo. Cristina está prestes a se dizer culpada, confessar que armou tudo isso, mas vê a Serena e acha que foi tudo uma armadilha do Eduardo e da Alexandra. Serena diz que quer saber
o que a Cristina está preparando contra o Rafael, que ela sente que a Cristina está armando uma armadilha contra o Rafael. A Alexandra diz que nunca houve gravidez alguma. Cristina exige provas e diz que quando não quiser mais o Rafael, ela dá para Serena os restos. A Alexandra e Eduardo confirmam para Serena, quando a Cristina sai, que a Cristina mentiu o tempo todo sobre a gravidez. Serena fica indignada e garante para a Cristina que mostrará a verdade ao Rafael. Cristina e Débora decidem preparar uma armadilha para o Eduardo, enquanto Hélio pergunta a Dalila por que tem recebido visitas da Cristina, mas ela se recusa a responder. Roberval pergunta para o Hélio por que ele brigou com a Dalila. Já o Rafael fala para Cristina que não quer um filho com ela. Cristina finge estar triste, sai correndo e avisa para Débora que vai fingir uma crise, deixando Rafael culpado de novo. E Débora interrompe a conversa do Eurico e da Zulmira e depois aconselha a Cristina a chantagear o Rafael. Rafael diz para Cristina que um filho não iria salvar o casamento deles, mas ela insiste que ele cumpra o que prometeu e chora, enquanto Rafael vai consolar a Cristina e os dois acabam se beijando. Quinta-feira, Cristina seduz o Rafael e o Rafael corresponde sim aos beijos da Cristina. O Rafael beija a Cristina. Débora fica do lado de fora do quarto comemorando. Enquanto isso, Débora diz nada como lágrimas para seduzir um homem. E nisso um vento estranho apavora a Alexandra e a Anaí. Já o Ciro avisa para o Eduardo que o laudo sobre a morte do Guto ficou pronto. Cristina leva o Rafael para a cama, enquanto o Eduardo vai até a casa do Rafael e comenta com a Débora que o laudo do Guto está pronto. Rafael ouve a conversa do Eduardo e diz para a Cristina que precisa falar com o Eduardo. Rafael vai para sair do quarto, Cristina fica furiosa. Rafael se recompõe e vai falar com o Eduardo. Eduardo diz que tem algo para falar sobre a gravidez da Cristina. Débora corre e diz para a Cristina que eles precisam dar um jeito no Eduardo, fazer com que o Rafael perca a confiança nele, enquanto Crispim tenta se desculpar com a Kátia por tê-la beijado. Ela perdoa, mas afirma que não vai se casar com ele não. Hélio não conta para o Roberval o que a Dalila estava conversando com a Cristina. Roberval insiste que a Serena explique o porquê a Dalila tem recebido visitas e qual erro que ela cometeu para o Hélio estar tão chateado. Roberval garante a Serena que fará a Dalila consertar o que fez. Olívia se veste para agradar o Vitório. Já o Felipe diz para Mirella que ainda ama. Mirella sorri e o Felipe se aproxima para beijá-la, enquanto Terezinha avisa o Jorge que o Raul quer conversar com ele. Vitório pergunta do que se trata e o Jorge desconversa. Roberval pergunta para Dalila se ela fez alguma coisa de errado. E a Mirella impede que o Felipe se aproxime dela. Já Olívia manda o Felipe se afastar da Mirella. E o Hélio suspeita que Dalila tem uma relação com a mentira da Cristina, sim. E a Dalila garante para o Roberval que ele pode confiar nela, que ela não fez nada de errado. Já a Sabina pressente que algo vai acontecer com a Alexandra e convence o Julián a procurá-la. A Alexandra é dominada pelaquele espírito, enquanto Olívia avisa aos empregados que só poderá pagar metade do salário. Já o Raul adia outro encontro com a Madalena, enquanto Olívia diz que não quer perder o Vitório. Kátia procura ovos para fazer um doce
para o noivado da Mirna, enquanto Eduardo lê o laudo e descobre que nenhuma substância foi encontrada no corpo do Guto. Ciro comenta com Rafael que há certas substâncias que não são detectadas. Já o Rafael lembra da noite em que viu a Serena no lugar da Cristina e fica assustado porque o Ciro comentou que algumas ervas causam alucinações. Cristina lamenta ter sido interrompida quando estava seduzindo Rafael, mas comenta que ele não consegue resistir quando ela se aproxima. Eduardo chama o Rafael para uma conversa muito séria. Sexta-feira, Eduardo avisa o Rafael que mais tarde conversará com ele sobre um assunto delicado. E o pessoal da pensão exige que Roberval divida igualmente os frangos que comprou. Alexandra volta a ser perturbada pelo aquele espírito. E o Guto surge para Cristina e diz que o Eduardo vai desmascará-la. Hélio diz que vai fazer a Dalila confessar a verdade ao Rafael. Eduardo diz que talvez não seja necessário, pois ele mesmo vai contar tudo para o Rafael. Eduardo pede que Serena dê outra chance ao Rafael. Serena explica que só poderá ficar com Rafael quando ele não tiver mais laços com a Cristina. Cristina grita e atira um vaso no espírito do Guto. Rafael estranha os gritos da Cristina. Débora afirma para o Rafael que a Cristina ainda está perturbada porque perdeu o bebê. Rafael percebe que Débora está tentando deixá-lo culpado e afirma que não aguenta mais essa situação. Felipe diz para o Rafael que não gosta da Débora porque ela é invejosa. Já Kátia não para de pensar na proposta do Rodrigues. Crispim fica bravo quando Bernardo diz que a Kátia talvez não seja tão recatada assim. E o Raul manda o Carlito dizer para o juiz que tem medo do Vitório. Roberval diz para Dalila que não vai perdoá-la se ela tiver escondido dele algo de ruim que ela tenha feito. Alexandre enfrenta Nair, que pede ajuda. Julian ouve os gritos e vai acudi-la. Alexandre está sob a influência daquele espírito. Alexandra, atormentada, fica dizendo para o Julian que sabe que ele está apaixonado por ela. Enquanto Débora e Cristina tramam contra o Eduardo. Alexandra se aproxima do Julian para beijá-lo. Julian se afasta da Alexandra e consegue expulsar aquele espírito. Ela desperta e não se lembra de nada, coitadinha, enquanto Raul leva o técnico até o roseiral do Rafael. Débora insinua para o Rafael que o Eduardo tem uma quedinha pela Cristina. Rafael se recorda dos elogios que o Eduardo fazia à Cristina. Débora manda o Ivan dizer para o Eduardo que a Cristina está passando mal, enquanto Julian aconselha o Eduardo a dar mais apoio a Alexandra para que ela se livre daqueles espíritos. Cristina se prepara para receber o Eduardo. Eduardo vai até o quarto da Cristina para examiná-la, antes de falar com Rafael. Cristina já está pronta para fazer aquele escândalo. E assim que o Eduardo entra no quarto, a Cristina agarra o Eduardo, beija ele e depois começa a gritar, pedir por socorro, fazer o maior escândalo. Rafael corre para acudir a Cristina e flagra o Eduardo todo manchado de batom. Cristina se rasgou a roupa, então está com a roupa toda rasgada, jogada no chão. Sábado, Rafael fica furioso. Eduardo diz que aquilo foi tudo uma armadilha da Cristina. E o Rafael, furioso, manda o Eduardo sair do quarto e limpar a boca que está suja de batom. Assim que o Eduardo sai do quarto, furioso com a armadilha que caiu, a Cristina diz para o Rafael que o Eduardo ultimamente andava tentando seduzi-la, ficava se insinuando porque está apaixonado por ela. Só que ela nunca contou nada ao Rafael
porque não queria estragar a amizade que ele tinha com o Eduardo. Rafael acredita em tudo que a Cristina diz e depois vai conversar com o Eduardo. Eduardo diz que aquilo foi tudo uma armadilha só porque com certeza a Cristina e a Débora descobriram que ele iria revelar a verdade, que a Cristina nunca esteve grávida. Rafael não acredita em nada que o Eduardo diz, acredita apenas na Cristina, enquanto Kátia decide aceitar a proposta do seu Rodrigues. Ela chega no clube, mas o seu Rodrigues já está com outra e humilha a Kátia. Kátia fica arrasada, enquanto todos se preparam para a véspera de Natal. E o Rafael, gente, ainda expulsa o Eduardo de sua casa e diz que a amizade deles acabou. Eduardo vai até a casa da Agnes arrasado e diz que a Cristina preparou uma armadilha para ele e que o Rafael acreditou na Cristina de novo. E Débora humilha Eurico de novo. E o Rafael vai falar com a Cristina e diz: Cristina, se eu souber que você mentiu o tempo todo e que o Eduardo falou era verdade, isso não terá perdão. E a Cristina diz: eu estou com a minha consciência tranquila. Eu estou com a consciência tranquila. E o Rafael acredita na Cristina. Na casa da Agnes, todos estão arrasados pela armadilha que o Eduardo caiu. O Eduardo disse que estava contando tudo para o Rafael, mas que a Cristina fez com que o Rafael perdesse a confiança nele. E agora não tem mais como o Rafael acreditar nele. E a Serena diz: eu vou falar com a Dalila. A Dalila vai ter que falar para o Rafael, que fez o exame no lugar da Cristina. E esse foi o resumo semanal. A novela tá pegando fogo, gente. Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.